Eu vou mostrar mais alguns dos meus livros da prateleira de filosofia. E aí eu começo com esse aqui, Os Filósofos Pré-Socráticos, do Gernot Bornheim, que é organizado de forma semelhante àquele que eu mostrei no outro vídeo, dos professores Kirk e Haven, só que aquele é um livro muito mais completo, muito melhor, como eu falei. Esse aqui é um aperitivozinho, né? É um livro bom, se a gente não encontrar o outro, mas quando a gente conhece o outro, realmente esse aqui é bem modesto a proposta dele, que ele tem uma apresentação sobre cada um dos filósofos, né, um esboço de biografia daquilo que se sabe deles, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anasímenes de Mileto, Xenófanes de Colofon, Heráclito de Éfeso, etc, etc. E aí vai colocando os trechinhos, né, que se tem dos fragmentos das filosofias desses autores. Depois eu queria mostrar o meu livro do Platão, eu tenho até que comprar mais coisas. Tem 3 diálogos aqui, que o Platão ele escrevia os seus ensaios filosóficos sempre nesse formato, no formato de diálogo. Ele usava o seu antigo mestre, o Sócrates, como personagem que em cada um dos diálogos do Platão serve como aquele personagem que instiga os outros a falar, que vai fazendo perguntas, que provoca, né, que incita, que às vezes até parece fazer uma certa ironia com as declarações que os outros interlocutores, né, do Sócrates fazem nos diálogos, até que no final você vai chegando às conclusões, aquele pensamento, né, aquelas ideias filosóficas, aquele formato de pensamento platônico que o autor pretende apresentar. E aqui a gente tem Menon, o banquete, que provavelmente é o diálogo do Platão mais famoso, em que ele discute a ideia do amor, né? E Fedro. Depois tem o Aristóteles que eu tenho, porque o outro do Aristóteles que eu tenho é a poética, que está na prateleira de análise crítica literária. E aí, quando eu for mostrar a minha biblioteca de análise crítica literária, eu vou mostrar outra vez, porque vocês já viram em outros vídeos, a poética. Esse aqui é a ética do Aristóteles. E aí, nesse aqui, ele vai fazer aquela discussão da questão da ética, perguntando nos primeiros parágrafos, né, o que é a felicidade, o que é ser feliz. E aí o próprio Aristóteles vai se perguntando, né, colocando para nós aquilo que a gente diria. Algumas pessoas colocam a felicidade na possessão de bens, outras nisso, outras naquilo, outras na fama. E aí ele vai, através de um raciocínio, mas é um ensaio, não é em forma de diálogo, como o mestre dele, que foi o Platão, fazia, né? O Aristóteles faz um texto direto, em que ele coloca que a felicidade, na verdade, está em fazer o bem, né? No comportamento ético. Mas esse comportamento ético, a gente só chega a ele através do uso adequado da razão. Aí tem esse aqui do Sêneca, que já é um estoico, né? Depois de Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu já mostrei um estoico no outro vídeo, que é o Epiteto. O Sêneca é outro. Sendo que o Epiteto é do estoicismo da linha grega, né? E o Sêneca é da linha dos latinos, né? Dos estoicos romanos. E aí a gente tem aqui 2 textos do Sêneca, a tranquilidade da alma e a vida retirada. A grosso modo, a gente pode dizer que o estoicismo é aquela filosofia que tenta fazer com que o indivíduo não se perturbe com nada, né? Em que ele busque, como dizia um dos meus professores de filosofia, né? Para você resumir, a grosso modo, a filosofia do estoicismo, em que você busque realmente aquilo que você tem, aquilo que você enfrenta, é aquilo que você quer, né? Que você só quer aquilo que você tem e aquilo que você enfrenta. Colocado assim, em linhas gerais, né? Porque tem mais do que isso. Depois vem o Cícero, que já é ou contemporâneo ou posterior ao Sêneca, não tenho certeza, mas o Cícero não se insere dentro do estoicismo, ele já é do ecletismo, se eu não me engano, que mistura um pouco de várias filosofias da época. E aí a gente tem 2 textos do Cícero aqui, o Saber Envelhecer e a Amizade. No Saber Envelhecer, uma das coisas que o Cícero faz
remeter em parte àquele pensamento de respeito, de reverência aos idosos que a gente vai encontrar mais na filosofia oriental. Quando ele fala aqui, por exemplo, no Saber Envelhecer, que o idoso, né, a pessoa mais velha, é aquela que vai orientar os mais jovens, né, que vai dar conselhos, que vai passar a sua experiência, né? E isso tem muito a ver com o modo de pensar tradicionalmente da filosofia oriental, mas que está aqui no Cícero, dentro desse texto. E o texto seguinte, né, que é a amizade, que é estruturado como um diálogo, a exemplo dos ensaios filosóficos do Platão. A amizade é um texto que eu gosto muito, que eu até sublinhei algumas coisas aqui, em que ele analisa, né, essa questão do que é verdadeira amizade. Aí, entre as coisas que ele diz aqui, para você buscar a boa amizade, na verdade, ser amigo de alguém, você primeiro tem que ser uma pessoa de bem, para que você possa atrair as pessoas certas, para que você possa fazer as amizades certas, né? Ter como é que eu diria? Ter o respeito, angariar o respeito e, consequentemente, a amizade de pessoas de bem. Você tem que começar você mesmo sendo uma pessoa de bem. E por último, eu queria mostrar esse aqui, que já é de um especialista em filosofia medieval, que é o Etienne Gilson, autor desse livro aqui, Filosofia na Idade Média. Esse livro é gigantesco, são 949 páginas, numa letrinha miúda. Mas é muito bom, muito bom. O Gilson já faleceu, ele era francês, né? É um estudioso, um filósofo e um professor de especialista em filosofia medieval. Se eu não me engano, ele era considerado um dos filósofos do tomismo do século XX, né? Ou neotomismo. Alguns dizem tomismo, outros dizem neotomismo. E aqui ele faz um ensaio exaustivo mesmo sobre a filosofia da Idade Média. Porque eu me lembro que eu li esse livro entre 1996, quando eu comprei, em 1997, e mais tarde, à medida que eu ia tomando contato com filósofos da Idade Média e citações de filósofos da Idade Média em outros livros que eu lia, quando eu ia consultar esse aqui para localizar aquele filósofo, saber um pouquinho mais sobre ele, aquele que eu havia visto menção em algum outro lugar, eu sempre encontrava alguma coisa, alguma referência, né, algum resumo sobre o filósofo citado em outro lugar. Então eu acho essa obra muito completa, eu não conheço outra que eu já tenha consultado que seja tão abrangente, tão boa, com tantos dados, com um número tão grande de filósofos da Idade Média, inclusive aqueles filósofos pouco conhecidos. Excelente essa obra, muito boa mesmo. E os outros a gente vê nos próximos.